bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Conversando sobre Conversas. Nosso podcast faz parte do canal Arte Agora e vai ao ar toda quinta-feira, na verdade, na última quinta-feira do mês, às 17 horas, horário de Brasília. Bem, contando rapidamente por que a gente está aqui hoje. As conversas sempre fizeram parte e conectaram o Alê e eu ao longo dos últimos 30 e poucos anos, para não dizer a idade, os anos corretos. E com mais ou menos frequência, o Alê e eu nos reunimos para conversar sobre temas diversos. E o legal de cada conversa era que cada vez mais, toda vez que a gente se encontrava, a gente sentia que a nossa conversa estava mais azeitada, fluía melhor, estava mais interessante. Então, essa jornada, desses tantos anos de conversadores, nos inspirou e nos nutriu com o desejo de expandir as nossas conversas e criar uma rede de conversadores. E é por isso que a gente está aqui hoje, com um convidado muito especial, o Renaud Guimarães. Bem-vindo, Renaud! Muito obrigado por aceitar o nosso Bem-vindo. convite. Muito legal. Acho que a nossa conversa vai ser maravilhosa. Eu já estou pensando num monte de pergunta, mas antes da gente começar, né, o papo, já começando, na verdade, eu gostaria de pedir para você se apresentar. Quem é você e o que você faz? Boa noite, Marília. Boa noite, Alê. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para quem estiver assistindo, todas, todos. Então, eu sou o Renaud Guimarães, tenho 37 anos, sou músico, sou artesão, sou livres, me viro entre as várias expressividades artísticas. Essa necessidade de me expressar, de falar, de colocar para fora formas, nem sempre palavras, formas, sons, imagens. Moro em Recife, né? Mas sou alagoano. Estou morando em Recife há quase um aninho, mês que vem faz um ano. Desfrutando bastante aí dessa cidade maravilhosa, incrível, cheia de cultura, cheia de pessoas, cheia de caos. Legal, obrigada, obrigada. Vamos explorar mais essa tua história bacana. Eu quero conhecer um pouquinho mais. Ale, quer mandar a primeira pergunta? Quero sim. Muito bom ter você conosco aqui, Renaud, e está dando assim um gás de sangue novo, de juventude, e eu quero começar exatamente explorando um pouquinho a tua fala. Você é natural de Maceió, Alagoas, é músico, é artesão, é ourives e está chegando lá numa cidade maior do que Maceió, com todos os desafios que um imigrante sente. Eu falo porque Marília foi e é imigrante e eu fui e sou também, não é? Mas no desafio de novas relações aqui, o que é que mais te ajuda a se aproximar das pessoas ou as pessoas de você, na medida em que você pode interferir, né, nessa variável, ou dificultar, né? Se você fosse fazer um raio-x aí de elementos que facilitam e dificultam a chegada de um imigrante na cidade do Recife. Fala um pouquinho dessa tua experiência para gente. Rapaz, eu acho que a melhor ferramenta que a gente pode ter nesse processo, pelo menos que eu tenho tido,
é a conversa. Hum. Não só a conversação usual. Às vezes, uma conversa com certeza, por exemplo. Se eu estou num lugar e eu começo a tocar, eu puxo meu pandeiro, eu faço uma participação. Semana passada, eu me vi num determinado momento do dia tocando pandeiro num café com uma argentina, seu filho, o filho dela tocando sanfona, tocando forró, e a gente estava ali. Foi a primeira vez que a gente tinha, assim, já tínhamos nos visto, mas foi a primeira vez que a gente tinha parado para conversar. E conversamos musicalmente. Então, eu acho que essa coisa do contato livre, o contato desnudo de uma proforma, sabe? Aquela coisa do encontrar-se e se reconhecendo aos poucos. Quando a gente faz de uma forma sincera, muito provavelmente a gente consegue ali abrir uma porta, conhecer, acessar aquela pessoa. Claro, nem em todos os casos é possível, mas pelo menos para mim, conversar com as pessoas tem sido a principal ferramenta. Entendo. E qual a principal dificuldade? A principal dificuldade é conversar. Quebrar o gelo de sair do seu lugar. Eu sou muito tipo de pessoa assim, que chega num lugar e fica ali calado, fica na minha. Se alguém chegar para conversar comigo, eu vou conversar. Mas nem sempre eu tenho esse ímpeto de ir ali conversar com a pessoa e tudo mais. Entendo. Acontece. É, Hum. então, eu acho que, para mim, enquanto imigrante, ficar na minha, não conversar, eu acho que, em muitos momentos, deixou de abrir portas. Mas é isso, né? É interessante, e vou contar aqui uma intimidade que nem você, Marília, eu acho que sabe. Eu acho que você tem razão, a conversa é o caminho, e, e eu acho que o planeta está precisando conversar muito. Uma boa parte da minha vida eu dei aula de oratória, não é, para executivos, para profissionais dos mais diversas áreas, das mais diversas áreas. E eu não tenho nenhuma dificuldade para falar para 10 mil pessoas, para 1.000, para 100. Não tenho dificuldade. Mas eu, em ambientes sociais mais restritos, eu fico meio tímido. E é interessante porque, por exemplo, num determinado casamento meu, eu tinha um código com minha mulher que era quando eu passava a mão assim na cabeça, era socorro, venha conversar comigo. Né? Eu, num ambiente novo, com gente que eu não conheço, eu fico meio tímido, né? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Marília, a bola é tua. Quem diria, Lê? Quem diria, né? Mas ainda nesse viés de imigrante, Renault, como eu queria que você falasse um pouco assim, como o alagoano se comunica e se há diferenças nas conversas, na comunicação entre alagoano e pernambucano. Eita, são dois estados vizinhos, né? Alagoas fez parte de Pernambuco durante muito tempo. Então, tem muita coisa que como já é comunicada ali. Já tem Ah, links prontos, já tem pontes prontas. O povo pernambucano é um povo muito acolhedor. É massa isso. Eu ouvia muito assim dizerem, pernambucano é bairrista, que sei que, nananã, nananã. Aí eu tinha essa impressão de que não é um povo acolhedor, hum, mas é o contrário, assim, é um povo extremamente acolhedor. Então isso facilita muito. Tem a diferença do sotaque, que eu acho o sotaque daqui muito bonito. Acho que é o sotaque do Brasil, é o mais bonito que tem, assim, é o de Pernambuco. Meus amigos alagoanos, me perdoem.
Mas a gente chia também, assim como o pernambucano chia, escada, escola, a gente fala o 8, 80, tem Ah, cada qual no seu lugar, o seu chiado no seu lugar. Ah, mas aqui também é um povo que gosta muito de conversar sobre cultura, é um povo que gosta muito de conversar sobre tradição, é um povo que gosta muito de conversar, enfim, sobre a cidade em si. O recifense tem essa conexão com a cidade, essa conexão inerente com a cidade, que é uma cidade que tem muita natureza e ao mesmo uhum, tempo muito concreto. Então, acaba resultando numa mistura muito interessante. legal, muito legal. Eu, eu passei um carnaval em Recife, simplesmente, eu adoro carnaval de todos os cantos, mas o carnaval de Recife é simplesmente está em primeiro lugar para mim, pelo menos, né? E conectar com o povo é absolutamente demais. Foi uma experiência tremenda. Em 2025, eu vivenciei meu primeiro carnaval em Olinda. Hum, E em 2026, agora, eu vivenciei meu primeiro carnaval em Recife e Olinda. E foi muito bom. Ambos os lugares foram muito bons. Assim. Carnaval, realmente, o pessoal sabe curtir carnaval. demais, É, demais. são 4, 5 meses, né, na verdade. E as prévias começam muito antes. Oh my God. Depois também, quando termina, ainda tem assim, um mês e meio. E depois já emenda com São João e aí, por aí Isso, vai. Ah, é Ô, exato. verdade. Claro. Renan, As me diz uma orquestras, coisa. Sim. agora estamos no mês de março, e as orquestras de frevo já estão ensaiando o repertório de São João. Que Já está demais. Que rolando, demais. já está Agora, rolando. deixa eu explorar um pouquinho a tua experiência como músico, não é? Você é instrumentista, você é pandeirista e bom, arranjador, você tem um leque de experiências muito interessantes. Agora, como percussionista, imagino que muitas vezes você tem uma ideia e o grupo não acolhe, por exemplo. Ou, ao contrário, o grupo tem uma ideia que não lhe parece muito razoável. Como você tem um caminho, um macete, um jeitão que você usa para lidar com essa bola dividida aí? O improviso é um macete, né? Eu acho que cada caso é um caso. Ah, quando eu não concordo, por exemplo, com alguma sugestão de arranjo ou de execução, eu sei que está ruim, aí eu vou até o final. Quando eu não tenho certeza, aí vamos pelo coletivo também. Uhum. Eu procuro não ser falso comigo mesmo e, consequentemente, não ser falso com as pessoas. E também procuro estar aberto a aprender, porque às vezes a gente sabe, jura que aquilo ali está ruim, está feio. E depois a outra pessoa vai lá e prova que não está. Isso já aconteceu também na minha trajetória. Eu estar enganado, eu sou um ser humano. Mas, em se tratando de música profissional, como é o que eu exerço, eu busco também o amparo da técnica, da referência. Então, eu procuro equilibrar esses fatores. Primeiro de tudo, saber trabalhar em equipe. E saber trabalhar em equipe é necessário confiar, é necessário a gente abrir mão, às vezes, porque às vezes a gente quer uma ideia que, poxa, aquela ideia vai ficar muito legal.
só que aquela ideia é difícil para o colega executar. E ele não vai fazer tão bem. Então, não passa aquela ideia. Por melhor que ela seja, por mais, entre aspas, superior, mais bonita, mais rebuscada, mais bem trabalhada, com mais conceito, qualquer que seja. Às vezes, o público não comunica com aquela ideia, então o arranjador, o diretor também corta aquela ideia. E em situações, né? Já aconteceu assim, também de eu fazer coisas que ficaram feias, assim, dizerem, não, Renault, isso aqui não tá legal. Faz pelo simples, faz pelo básico, que é melhor. Eu sei que você está com boa vontade, mas não ficou bom. Desse jeito é melhor. E saber acatar também, porque isso é o que contribui, né, para o crescimento, para a gente, numa próxima oportunidade, saber se colocar, saber lidar com novas situações e tudo mais. Legal. Ok. Ainda nessa linha da música e a conversa com a audiência, como é que rola para você? Aí você tocou num ponto delicado, né? Eu acho que para mim, para todo artista, né? Ah, Porque a arte, eu penso, né? Tem a arte e tem o entretenimento. Em todas as vertentes, em todas as linguagens artísticas, tem a arte e tem o entretenimento. Quando a gente fala de arte, a gente fala muito sobre aquilo que a gente quer falar, hum, sabe? A arte é algo muito do nós, claro, mas muito do eu, né? Então, essa comunicação com o público, no sentido de mercado, ela é muito delicada, tá. porque o mercado são tendências, o mercado são influências de N coisas, às vezes a moda está influenciando a música, às vezes é o contrário, enfim. E nem sempre, quando a gente cria uma peça, essa Hum, peça está conectada com isso tudo que move o público, que move o mercado. Então, existe uma linha muito tênue entre trabalhar esse contato com o público sem se perder da própria identidade, sem se perder da mensagem que quer passar. Porque sempre tem alguém que diz assim, ah, é aquele ali, você faz mais assim, toca mais uma música dessa, toca hum, aquela, tal, e nem sempre é aquilo que a gente quer fazer. Quantos casos a gente não já ouviu assim de artistas que o público tá lá, canta tal música, canta tal música, canta tal música, e o artista diz, gente, eu não vim aqui para cantar essa música, eu vim para cantar esse outro trabalho. Desfrutem desse. Então, assim, é muito delicado, assim, saber equilibrar nessa corda bamba, porque também, às vezes, a gente tem que abrir mão um pouquinho ali ah, também para fazer o que o outro quer, para se tornar algo coletivo, de fato. Que é legal Claro. também o coletivo, né? Me diz uma coisa. hum, Você também dá aula, não é? Do- Então, depois eu acho que é importante deixar o teu contato, não é? Porque você dá aula tanto presencial quanto à distância. E, e você sabe, claro, o nosso podcast é sobre conversas. Quando você tem uma aluna ou um aluno que você olha assim e fala, meu pai do céu, eu estou pagando o meu karma, porque o aluno ou a aluna não tem o mais remoto entendimento do que pode ser ritmo, do que pode ser música. Talvez seja um gênio na, sei lá, na física quântica, mas na música especificamente é um desastre ecológico. A pergunta é: você já teve que dizer para uma aluna ou um aluno, olha, a cigana lhe enganou?
Quando a pessoa chega para mim e diz, eu não tenho ritmo, eu não tenho jeito para música, eu não consigo tocar, essa pessoa é a que eu quero dar aula. Eu sou inimigo dessa história que a pessoa não tem ritmo. Primeiro de tudo, não tem ritmo. Não, para mim, não faz o menor sentido que a pessoa não tenha ritmo. Seu coração bate, você caminha, você mastiga, você respira, você faz uma infinidade de coisas que requer ritmo. Como você não tem ritmo, não tem cabimento isso. Agora, acessar o ritmo na execução musical é um processo. E aí eu gosto de investigar porque, como, quais caminhos. E até hoje não teve uma pessoa que eu dissesse assim, olha, volta para casa, não dá, não tem condições. Eu já dei aula até para pessoas surdas. Então, sabe, é muito difícil. Eu não consigo conceber na minha imaginação um caso como esse. A não ser que eu, por uma questão de conceito de criação artística, eu comece a dar aula para uma pedra. Aí, realmente, ela não vai ter ritmo. E olhe que pode até ser que tenha, viu? Mas, tipo, ó, já aconteceu, por exemplo, eu tive uma pessoa que eu dei aula e essa pessoa, nossa, era muito difícil tocar com ela, porque ela tinha um ritmo próprio e saía completamente do ritmo do grupo, Hum. saía sempre completamente da música. E tem um exercício que eu faço que chama o ouvir profundo. Eu cresci, boa parte da minha infância, pré-adolescência, adolescência e o início da vida adulta foi num lugar na muita natureza, num lugar de mata. E eu tenho um irmão, mandar um beijo pro meu irmão, Yuri, te amo. E ele chegou num determinado momento que ele chegou assim para mim, Renault, vem aqui, por favor. E a gente desceu a mata, entramos na mata, mata fechada. E aí eles, você está ouvindo esse passarinho? Aí eu tô, veja só, faça silêncio. Aí o passarinho cantou. Daqui um tempo, o passarinho de novo. Cantou. Daqui um tempo, o passarinho. A terceira vez. Na quarta vez, Yuri, exatamente no mesmo momento em que o passarinho cantou, o Yuri bateu uma palma. Ele estava me mostrando ali que ele conseguiu pegar o tempo do pássaro. Ah, que legal. E a gente, a partir daquilo ali, a gente iniciou uma conversa muito interessante sobre música, sobre a música universal. Eu tenho eu bebi muito dessa fonte da música universal, essa coisa dos hermetismos pascuais. E Hermeto Pascoal vou dizer no presente, fala que o mundo é uma música. Não só Hermeto, tantos outros falam isso. Hum. E de fato é. São tempos, são notas, são nuances. A gente não interpreta, talvez, como música, mas é uma música. É ordenado no tempo, tem um tempo próprio. Então, a partir dessa vivência, dessa conversa com meu irmão, eu criei um exercício que se chama o ouvir profundo, que é basicamente o que o meu irmão fez comigo, só que eu estruturei isso de uma forma guiada. E tem dado certo. Nesse caso, desse meu aluno, que tinha muita dificuldade de tocar, no momento que a gente entrou na mata, porque esse exercício ele é feito na mata, que a gente saiu, ele estava tocando no tempo. Então, talvez, eu imagino que para ele a dificuldade fosse um pouco a escuta, a ansiedade de querer tocar logo, de querer fazer bonito,
fazia com que ele não ouvisse o que estava acontecendo. E 40 minutos, assim, dele de escuta guiada, ativa, de contato com a natureza, fez com que esse aluno conseguisse tocar no tema. Então, é isso. Legal. Muito, muito, muito legal essa tua experiência com o Yuri. Eu vou compartilhar com vocês. Eu penso que essa história, você nunca comentei contigo, Marília. Eu dei aula um bom tempo para executivos da Embraer, em São Paulo, né? Hum. E aula de comunicação e oratória para executivos. Inevitavelmente, em algum momento, um dos temas do conteúdo do curso é voz, não é? E tinha na turma a pessoa que até hoje, para mim, foi a voz mais horrorosa, horrível que eu já vi na minha vida. E era um rapaz um adulto jovem, bom, tinha seus 30 anos, mais ou menos, e em algum momento eu tinha que dar um feedback para a voz dele. Não tinha como eu dizer que aquela voz era boazinha, porque nem boazinha era. Boazinha seria um extremo elogio que eu poderia dar. E antes que eu perguntasse, ele começou a falar, porque ele também tinha consciência disso, que ele Hum. tinha um problema congênito e já tinha feito cirurgias, tudo, e quer dizer, a voz dele ainda era pior do que a que ele estava apresentando ali. Mas a grande lição que esse rapaz me deu, e que eu trago comigo até hoje, e quero compartilhar com a audiência e com vocês, é que eu tinha uma crença que eu petrifiquei. Eu achava que uma pessoa com a voz péssima, não estou dizendo com a voz ruim ou mais ou menos, com a voz péssima, horrorosa, não poderia ser um bom orador. E por incrível que pareça, esse cara era. Porque ele chegou num momento da vida dele que ele se deparou com uma encruzilhada. Mesmo fazendo cirurgias, a voz dele não melhorou significativamente. Então ele tinha basicamente duas opções. Ou ele investia em conhecimento para ser um Himalaia do saber na área dele, ou simplesmente ele nunca iria dar uma palestra porque a voz iria chamar tanto a atenção que o domínio de conteúdo ficaria realmente num segundo, num terceiro, num quarto plano. Mas o que esse rapaz fez foi de uma coragem indômita e maravilhosa, porque mesmo tendo aquela voz horrorosa, ele abria a boca e era impossível não prestar atenção, porque ele tinha um domínio de conteúdo, que é uma coisa que eu acho que eu nunca vi na minha vida. Vi grandes exemplos Hum. de conhecimento, de, sabe, do que você quiser. Mas eu achei importante compartilhar isso com vocês, porque reforça um pouco do que você também tinha comentado anteriormente, da determinação da pessoa, do artista, do profissional, não é? De ele encarar o desafio que a vida pôs na frente dele e ele não se dobrar, não se curvar diante das dificuldades, né? Essa é uma das histórias mais bonitas que eu tenho sobre força de vontade e determinação. Uau, Eu não me lembro o nome do rapaz, e claro, hoje isso faz uns 30 anos, mas essa lembrança eu carrego comigo porque ele ali foi um mestre para mim. Ali ele foi o professor e eu fui o aluno. legal. Que bonito. Muito, muito. Se a gente puder continuar, porque é um tema fascinante, poderia ficar aqui falando horas sobre música, escutando vocês, porque para quem não sabe da nossa audiência, o Alê é músico, é compositor, né? Então, eu amo música, já comecei, já tentei, já toquei piano, comecei a aprender baixo, e o meu marido também é um
músico que canta o dia inteiro e toca o dia inteiro. Aliás, eu tive que pedir para ele, ó, a gente vai gravar, fica quietinho aí, pelo menos 1h30, depois pode tocar. Mas a minha curiosidade, Renan, eu sei que você comentou aqui, você dá aula virtual. Dou aula virtual e dou aula presencialmente também. Como é que é a conexão numa aula virtual de música? Né? Porque você estava contando dessa experiência de levar o aluno até a floresta para desenvolver esse tempo. Como é que funciona? O virtual ele é limitado, né? Ele é a quebra, eu acho que o virtual ele é a quebra de uma limitação Hum, também, mas é algo que tem a sua própria limitação, né? Então, por exemplo, delay. O aluno toca lá e depois de um tempo é que eu venho ouvindo. Então, por exemplo, na aula virtual de música, a não ser que se use um aplicativo específico para isso, hum. que já tem, em geral, junto com o aluno. Esse é um ponto. O outro ponto é o som, que nem sempre, às vezes é perfeito, mas nem sempre é bom. Às vezes o aplicativo de conversa tem um compressor, às vezes a conexão da internet não está boa, mas tem maneiras da gente, por exemplo, eu gosto muito de ouvir, de estudar e de pensar o meu tocar Hum. também a partir do movimento. Então, às vezes, isso aí é uma coisa que eu consegui adquirir com experiência. Às vezes, não está tão legal de ouvir o que o aluno está fazendo, mas só de ver o movimento que ele está fazendo, eu sei como está. Inclusive, isso aí ó, é uma coisa de bastidor, dos bastidores, que quase ninguém sabe, que é da vida do músico. Nem sempre a gente toca se ouvindo, é impressionante. Você Hum. vai no show, você vai tocar no show, vai no palco, e para o público tá tudo lindo, maravilhoso, eles estão ouvindo, então. E para a gente que está tocando, tá horrível. Você não escuta seu instrumento, você não escuta o cantor, você não escuta o guitarrista, não, tá horrível, e não tem o que fazer, tem que fazer ali. Você vai parar o show? Não vai. Então acontece, a gente acaba pegando essa experiência, assim, sabe? De também tocar pelo movimento, não necessariamente pelo som. Inclusive, acho que isso foi que me ajudou a, em alguns momentos da vida, dar aula para pessoas surdas, de percussão, da coisa do tato, do movimento, Hum. sabe? Então, é uma ferramenta que faz com que a gente consiga transpor essa dificuldade, essa limitação que o contato virtual, que a aula virtual tem. Mas, ao mesmo tempo, ó, eu tenho alunos que estão, sei lá, em Washington, eu tenho alunos que estão em Barcelona. Hoje eu dei aula para uma pessoa que está em Chapecó. Então, assim, também nossa, quando que né, eu ia dar aula para essas pessoas se não fosse o virtual? Abriu Tem uma, seus prós e tem seus contras. abriu um leque de possibilidades tremendo, né? Total, totalmente. E você é uma pessoa super ativa na mídia social. Então, queria perguntar, com certeza mais ativo do que eu, você é. Mas eu já escutei algumas histórias suas também. Voltando um pouco naquele tema de conversa com o público, né? O que que é espetáculo, o que é arte e o que você falou, Entretenimento. entretenimento, né?
Como que você usa a mídia social para conversar com o seu público ou para atrair um determinado público? Mídia social é serviço, né? Hum, É, eu entrego um pouco do meu conhecimento. Não dá para entregar tudo, porque o próprio formato do conteúdo que está ali, da mídia social, não permite que a gente entregue tudo. hum, Mas eu busco entregar um pouco do meu conhecimento. E é massa, porque desperta nas pessoas curiosidade, desperta, às vezes eu dou uma dica, falo, poxa, tanto tempo que eu queria aprender isso e no seu vídeo eu consegui. legal, Então eu busco me conectar com as pessoas, tentando entender qual é a dor delas, qual é a dificuldade delas e minimamente ali tentar ajudar, né, nisso. legal. Busco também assim me mostrar, né? Me mostrar, eu sou ariano, então sou meio amostrado. É isso, é dar visibilidade à minha arte, né? Eu enxergo na mídia social uma ferramenta para dar visibilidade à minha arte. E a gente vive numa sociedade tão extremamente opressora que cria mecanismos para pisar na nossa cabeça mesmo. Principalmente a gente que é artista, recebe muitas pisadas, assim. Não é Hum, simples. Não é simples e não é fácil. Então, a mídia social, ela acaba ajudando um pouco isso. Mas segue não sendo fácil. Inclusive, lidar com a mídia social. Esses dias uma pessoa especial para mim perguntou: como que você lida com essa coisa de o seu corpo ser o vetor da sua arte? Essa coisa de você se expor, de você aparecer hum. todos os dias, com frequência, com regularidade. Como que você lida? Olha, tem hora que dá vontade de excluir todas as redes sociais e ser uma pessoa 100% analógica. Um dia eu vou chegar nisso aí, eu vou voltar para isso. Sinto saudades, mas ao mesmo tempo sigo encantado com as possibilidades que a tecnologia traz, os estreitamentos que a tecnologia traz, as amplitudes que a tecnologia traz. Hum, Gosto da tecnologia. Cada nova tecnologia que chega, eu tento ser curioso, absorver, aprender um pouco, tentar entender. A minha expressão artística hoje, ela está entrelaçada com a tecnologia, né? O pandeiro que eu toco hoje, por exemplo, eu sintetizo ele usando pedais de guitarra. ah, Então, que legal. não necessariamente é um som puramente acústico, Ah, também é um som tecnológico. As esculturas que eu faço hoje, eu não faço elas 100% no formão, eu uso máquinas. Então, eu também me faço valer da tecnologia. Mas ser esse vetor de comunicação, estar sempre exposto, às vezes cansa um pouco, porque a gente é ser humano, né? Às vezes a gente quer que ninguém saiba nada da gente. E é isso. Ale, você está. Agora, me Agora liberou. sim. É, o seguinte, você pôs o dedo aí exatamente onde eu queria chegar. Ao mesmo tempo que você faz um trabalho, bom, não digo como professor, claro, mas como músico, você se expõe, a sua música é audível, é até visível, porque você está ali em carne e osso. E por outro lado, você tem também um talento que é permeado pelo silêncio, pela introspecção, não é? Que é o artesanato. Você faz joias e
E como é que o Renault do pandeiro conversa com. Agora, conversando sobre conversas, a minha pergunta é sobre tua conversa interior. Não é? Como é que esses dois Renaults conversam entre si? Aquele que está num mundo absolutamente silencioso, você está no teu ateliê e você está criando, enfim. E como é que esse Renault conversa com o outro conversa com esse? Que me diz tu aí. Vamos pensar, nunca parei para pensar nisso. Na verdade, sim, já parei para pensar nisso. Isso é algo que eu venho buscando, mas é algo que eu não cheguei ainda. Opa, eu sei que o vetor que é ponto de encontro entre as diversas expressões que eu tenho são as minhas mãos. Isso é algo que eu tenho definido. Minha arte é uma arte feita à mão. Tanto quando eu estou tocando, quando eu estou ensaiando, quando eu estou escrevendo, quando eu estou compondo. Eu penso nas minhas mãos como um vetor de ponto de encontro. É um deles, não é o único. Tem essa coisa interna. Ah, eu também, nem sempre acho que na maioria das vezes, eu separo o pandeirista, o percussionista, o ourives, o escultor, o poeta, o compositor, o produtor. Eu acho que está tudo ali. Tem muito de escultura na minha música. Tem muito de música na minha escultura. Tem muito de música na minha poesia. Muito mesmo. Também tem muito de escultura na minha poesia. Às vezes eu gosto de usar um pouco de poesia concreta, por exemplo. Eu passei anos assim, buscando lapidar a minha poesia para um lugar diferente. E resultou, eu acredito, numa evolução. Porque tem um amigo poeta eu admiro demais, ele achei. Outro beijo, Milton Rosendo, beijo para você. E às vezes eu mostrava para ele assim, o que, é que você acha dessa poesia? Ele disse, muito boa, mas parece uma música. Cara, eu não tenho formação em letras, eu não tenho formação em poesia, eu não entendo o que, é que esse cara está me dizendo. Até que chegou num dado momento que eu Uhum. gostei. Agora parece poesia. Que é um amigo que me ajudou nessa maturação, né? Ahn, eu sempre, a todo tempo, eu tenho uma música na cabeça. Às vezes isso é até chato, mas eu tenho, acho que com a convivência com o Hermeto, talvez eu tenha absorvido isso de alguma forma, porque eu via ele sendo assim. Mas eu tô esculpindo, eu tô ali com uma música. Às vezes, na maioria das vezes, uma música que não existe. Eu sempre estou cantando. Inventei agora. Estou assim. Eu acho que essa conversa ela acontece assim. Sabe o que é, Ale? Eu vejo a arte como uma Hum. ferramenta do ser humano falar aquilo. E aqui, nessa conversa, a gente talvez não conseguisse falar. Tem pontos, tem coisas que eu vou querer falar e talvez você vai querer perguntar e vice-versa. Mas às vezes as palavras na ordenação comum não dão conta. Então a gente precisa de uma forma para dizer, a gente precisa de um som para dizer, precisa mudar essas palavras de lugar.
lugar, precisa dar novos sentidos a elas, precisa que elas estejam numa estrutura, para que aí sim a gente consiga dizer. Eu penso que a arte é uma ferramenta para isso, além de todas as Hum. finalidades e funcionalidades da arte. Como é que o Renault Ourive se comunica com o Renault Pandeirista? Porque a minha arte é uma só. É a arte. A música é uma ferramenta. A escultura é uma ferramenta. Hum. A poesia é uma ferramenta. Mas, no fim, é a arte. Que é algo que está aqui dentro. Que eu também não saberia descrever essa arte que está aqui dentro. Ela é. Eu só quero fazer Legal. uma pergunta, Ale, sobre isso. Curiosidade, e talvez não exista uma resposta, mas qual veio primeiro? O que veio primeiro para você? Ou veio tudo junto? Eu acho que primeiro a forma. Eu acho que primeiro de tudo a forma. Hum. É, eu sempre gostei de ter habilidade. Hum. E aí eu acho que com fazer uma continha rápida aqui, 5 anos de idade, 6 anos de idade, eu acordava cedo, antes que a minha mãe, e eu mexia nas coisas dela, que eu sabia que onde tinha as coisas de costura, e eu pegava agulha, tesoura, com ponta, porque tinha que ser com ponta, porque senão eu não conseguia fazer o que eu queria. E eu cortava pedacinhos de papel pequenos, assim, desse tamanho. E eu fazia dobraduras, avião, barquinho, sabe, chapéuzinho, o que eu sabia fazer, Ah, usando 2 agulhas, assim. No final uau! ficava coisas tão pequenas, e olha que eu já era pequeno, tinha mãozinha pequena. Então, no final, ficavam coisas tão pequenas que, mesmo com aquela mãozinha pequena, eu só conseguia dobrar se usasse uma agulha. Então, eu acho que primeiro veio a forma. Acho que foi o primeiro de tudo. Legal. Ah, eu não vou saber se depois veio a música ou a poesia. Ah. Não me lembro. Meu primeiro contato com música, eu tenho a minha família como um todo, assim, tem pessoas que tocam. E eu tive próximo de pessoas que tocavam piano, pessoas que cantavam, tocavam violão, pessoas que estudavam música, que conversavam sobre música entre Hum. si, mas eu nunca toquei um instrumento, nunca parei para estudar e vou tocar um instrumento até o momento que eu decidi, eu tomei uma decisão assim, vou tocar bateria, porque eu tive a oportunidade de ganhar uma bateria. Então, a partir daquele momento, eu tinha 14 anos de idade. Mas nessa época, aos 14, era uma época, eu lembro que eu estava lendo o livro O Mundo de Sofia, Hum. que é um romance bem gostosinho, assim, bem sobre a história da filosofia e tal. Então eu estava muito me virando para esse mundo interno, para questões do mundo externo. E nessa época também eu comecei a esculpir com madeira. Eu já morava na mata e eu comecei a esculpir com madeira, comecei a escrever poesia. Então veio tudo mais ou menos assim na mesma época, não sei dizer qual deles, mas a forma, essa coisa de dar forma a coisas com as mãos, eu acho que foi o primeiro. Apesar da música ser meu ponto central Hum. hoje, e vim sendo aí há 20 anos, quase 20 anos.
Renô, eu tenho uma perguntinha para te fazer. A gente está meio caminhando aí para o final do nosso bate-papo. Eu acho que hoje eu não Já? errei, não, né, Marília? Sim, Não, hoje vocês você vão ter que está fazer em duas correto, horas, que Ale. a conversa tá Eu vou boa. fazer uma pergunta e depois a Marília faz a última. O seguinte, você é pai Sim. e você é um homem muito mais jovem do que eu, não tão mais jovem assim do que a Marília, mas do que eu, com certeza. É, Nem do que qual a você. grande 2 anos. Como? Nem tão mais jovem do que você. No máximo, uns 2 anos. Então, a minha pergunta é o seguinte: é evidente, a tua filha é uma geração muito mais novinha que está aí, e de uma forma mais ou menos resumida, quais as facilidades do teu diálogo com tua filha e o que você percebe de dificuldade nessa diferença geracional? Boa, boa pergunta. Olha, eu tenho uma comunicação muito boa com minha filha, graças a Deus. A gente conseguiu construir uma comunicação muito boa. Minha filha é minha amiga, assim, eu converso com ela como eu converso com meus amigos. Claro que eu preciso filtrar porque é uma criança, Ah, mas eu falo, Elis, velho, não sei o que, poxa, cara, não é assim, eu falo gíria com ela. E olha que ela não copia. Essa geração nova, inclusive essa semana, ela disse para mim assim, pai, já tem outra geração vindo, a minha geração não é a nova. A minha Canadinha. geração é a nova. Millennials, geração Z, e já tem outra. Aí eu disse, olha, como você está antenada, que legal. Mas eu acho que é uma geração mais A limpa. Marília te perguntou a idade dela. A Elis vai fazer 13 anos. 13. É, é, a minha geração, eu acho que foi muito influenciada assim, por essa coisa dos anos 80, essa rebeldia pós anos 60, 70, essa coisa sabe, dos anos 80, 90, essa coisa da rua, do, essa estética, assim, sabe? Hum, Do funk, do contato com a droga, do contato com a rua. E a geração da minha filha é uma geração mais do casa, do ficar no celular, do ficar mais guardadinho, sabe? Ai, filha, vem pra cá, que aqui em Recife tem festa, tem carnaval. Pai, eu não gosto muito de carnaval. Não, eles vão sair, vamos para ali, não sei o que, vamos curtir. Não, vamos ficar em casa assistindo anime. Tem essa Ok. coisa, assim, que eu percebo e que eu leio também nas pesquisas, que hum. gosta, né? É uma geração que faz menos sexo, é uma geração que usa menos droga, é uma geração que está menos na rua, que quer curtir menos o rolê, a balada. É isso, assim, mas especificamente com a minha filha, eu consigo me comunicar muito bem com ela. E tenho agora não, mas tive vários alunos assim da geração dela e venho me comunicando com pessoas, vem tendo essa comunicação intergeracional já faz um tempo. Intergeracional tanto para baixo quanto para cima. Ah, cheguei aqui no Recife e fui morar num lugar que basicamente é habitado por idosos. Ah, Ah, tá. E antes de vir para o Recife, eu tinha uma turma de idosos que tocavam pandeiro. Ao mesmo tempo, eu vi a minha vida toda como professor com alunos, todos crianças, né? Acho que o bom humor, a brincadeira, também é uma ferramenta da conversa.
da conversa e certeza. assumir as diferenças, né? Assumir. Nem sempre a gente precisa fazer esse report, assim, de ajustar a nossa comunicação. Às vezes é importante, mas nem sempre. Muito legal você trazer isso da conversa intergeracional, que é fundamental, né? Sei lá, navegar por todas as gerações, e você Ser faz capaz de isso, aprender com elas, com qualquer né? uma delas, né? Muito, muito. Fundamental. Renaud, pensando nisso, pensando em gerações, conversas intergeracionais, para a gente fechar o nosso bate-papo. Você estava falando e eu também poderia continuar aqui falando mais 1, 2 horas. Tem muito papo, você tem muita história para contar. Mas, enfim, podemos nos reunir uma próxima vez também. Essa é a primeira. Você teria algo para compartilhar com, com músicos em geral, ou músicos jovens que estejam se atirando, né, na vida musical nesse momento, né, do mundo, e algum conselho, algum insight, algo que você gostaria de compartilhar que pudesse provocar uma reflexão bacana? Primeiro de tudo, busque a natureza. A natureza é a fonte do som. A natureza é a nossa fonte. É de onde a gente vem. Somos seres da natureza. É uma delícia o concreto, a arquitetura bem feita, a pavimentação das ruas, mas sem a natureza está incompleto. Tá, eu vou ser polêmico. Está incompleto. Hum, Você pode ser DJ, você pode ser a pessoa dos sons mais digitais, menos orgânicos possíveis. Sai techno, sai trance digital, assim, aquela coisa futurista. Busque a natureza. Vá para o mato. Se você não pode ir para o mato, vá na praia. Se você não pode ir na praia, vá no parque. hum, Suba num prédio e busque ouvir um pássaro que seja, o balanço de uma árvore que seja, e prestar atenção e tentar entender aquilo ali e absorver aquilo. A gente precisa disso. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, pense menos e toque mais. A verdadeira música, ela habita na intuição. E isso é muito massa, porque quando a gente faz música intuitiva, a gente se desapega de uma infinidade de conceitos limitadores que bloqueiam a nossa totalidade de expressão. Então, buscar ter o pé na intuição é importante, sabe? Não é a intuição no sentido de eu vou saber o que vai acontecer daqui a pouco. É uma outra intuição, é uma intuição, não é a intuição do terceiro olho, é a intuição do terceiro ouvido, assim, sabe? ah, Buscar hum, se conectar mesmo, buscar se conectar, buscar se expressar na sua verdade, sem medo de errar. O erro ele é importante, o erro ele é bonito, o erro ele acontece, o erro ele é uma característica. Tentar também, quando eu falo a intuição enquanto caminho para a música, é a descolonização também. Porque a gente vem muito condicionado. Que música é isso? Que música tem que ser isso? Que música tem que ser aquilo?
Música tem que ser música. Primeiro de tudo, às vezes a música é tão bem pensada, tão bem produzida, tão bem tudo, que ela deixa de ser música, que ela vira entretenimento. Ótimo, delicioso, eu adoro me entreter. Nada contra o entretenimento, o mercado do entretenimento. É do mercado do entretenimento que a arte muitas vezes se faz valer. Mas tem uma coisinha ali no meio que eu acho que só a natureza e a capacidade de intuir. Então, e aí, buscar, por exemplo, para não falar no Hermeto Pascoal de novo, que eu falo demais em Hermeto, buscar, por exemplo, Ito Berezuardi, André Marques, a Jurina Zuardi, essa galera assim, que teve contato com ele, Hum. e buscar os grandes nomes, Miles Davis, esses nomes assim, e também buscar os grandes nomes que não se tornaram grandes. Conheça Chal do Pif, por exemplo. Chal do Pif é ó, uma coisa. Chá do Pife, Renan. Chal do Pif, isso. Vou anotar aqui. Muito legal. Muito bacana. Vou experimentar, Renaud. Vou usar as suas duas dicas. Depois eu te Obrigado. conto. Obrigado e parabéns. Obrigada a você. Ale, a gente não está te escutando. Ah, gratidão, gratidão por você estar conosco, por compartilhar um pouco da tua experiência, da tua vida, da tua caminhada e muito êxito aí na sua carreira recifense e gratidão aí à nossa audiência também. Gratidão a você, Marília, ao Alexandre Santos, o nosso sponsor, Isso. e, Quem e agora a mais? tua. Quem Sim, mais? sim, tem mais, Quem claro. Tem mais? o Beto Bertrame, autor da nossa vinheta. Tem o Luciano Aguiar, também responsável pela logomarca do programa. E, e é isso. E obrigada à nossa audiência de novo. Obrigado por estar aqui. Esperamos vocês no próximo mês. E, Enô, de novo, muito bacana, muito Gratidão. legal a conversa. Muito Muito obrigado, obrigado pela gente, pelo oportunidade. convite. Obrigado, Marília. Obrigado, Alexandre. Quem quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, lá no Instagram, Renault_Guimarães. Renault, Renault, Hum, underline Guimarães. Aí lá tem os links, você vai poder ver meu trabalho com arte, manual, ver meu trabalho com música, ver meu trabalho enquanto professor e ver minha rotina também, meu dia a dia, que às vezes muitas poesias, eu tenho escrito bastante, estou postando muita poesia. É isso, estamos juntos. Muito obrigado, gente. Que conversa gostosa. Esse programa é muito bom, muito necessário. Continuem conversando sobre conversas. legal. Obrigada, obrigada, Renaud. Obrigado. Beijos, beijos mil. Um abraço, beijo.